Alô pessoal do Sala de Trânsito, tudo certo? Vamos para mais um vídeo falando sobre trânsito. Dessa vez o tema é veículo abandonado na via. E aí, tem alguma infração específica? Aguenta aí que a gente já fala mais sobre o tema. Bom pessoal, vez ou outra chega aqui nas redes sociais do Sala de Trânsito, seja aqui no YouTube, no Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim, questionamentos de pessoas que até já recebemos fotos aqui de veículos que estão lá abandonados na via, acabam virando ali decoração da rua, do bairro, porque com o tempo ali o pneu murcha, a lataria começa a ficar bem sofrida, cria mato, a molecada ali usa para brincar, enfim. Então o pessoal questiona se existe algum tipo de punição para isso. O que é que diz a legislação de trânsito, o que é que diz o Código de Trânsito Brasileiro a esse respeito? Vejam só, pessoal, no Código de Trânsito Brasileiro não existe nenhum tipo de dispositivo legal que traga uma proibição expressa para isso, ou seja, um veículo que está lá abandonado vai ser autuado por tal motivo, vai ser removido, enfim, não existe nenhum tipo de determinação expressa nesse sentido. Agora, lá no artigo 181 do CTB, por exemplo, que são as infrações de estacionamento irregular, nós temos situações em que, se o veículo, estando ele abandonado, sendo ele velho, novo, acabado ou não, se ele tiver estacionado em uma dessas situações, então cabe autuação e remoção. Como, por exemplo, se houver uma placa de proibido estacionar, se houver uma placa de proibido parar e estacionar, qualquer veículo que esteja ali estacionado ou parado, se for placa de proibido parar e estacionar, então ele está cometendo uma infração de trânsito, vai ser autuado e removido para o pátio. Sendo liberado, tão logo se regulariza a situação e paga os débitos existentes. Se houver algum tipo de necessidade ali de regularizar algum tipo de equipamento obrigatório no veículo, por exemplo, a liberação dele fica condicionada a esse tipo de reparo. E tem também aqueles casos em que não precisa de placa, porque a própria legislação já estabelece uma infração de trânsito de maneira expressa em razão do seu descumprimento, como por exemplo, estacionar no passeio, estacionar na esquina, estacionar na faixa de pedestre, enfim, são situações que não precisa de placa. Ou seja, se o veículo estiver estacionado nessas circunstâncias, então autua e aplica a medida administrativa cabível, que nesse caso é a remoção do veículo. Então, se o veículo estiver estacionado em uma condição, em uma situação que não seja proibido, ou expressamente pela lei, ou de acordo com a sinalização de regulamentação existente no local, então não há nenhum tipo de proibição. Agora, chama a atenção de vocês para o seguinte, nós temos casos de cidades, aí você pode até dar uma pesquisada na internet, você vai encontrar normas nesse sentido. Nós temos casos de cidades que criaram regulamentações próprias em relação à mobilidade, em relação à limpeza urbana, enfim. Ou seja, há um entendimento de alguns municípios pelo Brasil que o veículo abandonado, ele compromete ali a mobilidade, tem algum tipo de risco ali para a saúde pública, proliferação de doenças, porque animais ali, roedores, por exemplo, podem acabar fazendo do veículo ali o seu habitat, Então, nesse caso, perceba que não há uma relação direta com o trânsito, e sim com a urbanidade em si, com a mobilidade ali, com a questão de saúde, enfim. Tem casos de cidades que veículo abandonado, com sinais claros ali de desgaste, o veículo está sofrido, está acabado, a lataria, enfim. Então o município muitas vezes ele notifica o proprietário daquele veículo ou deixa um aviso no próprio veículo dando um prazo para que ele seja retirado dali. Se ele não for, então o próprio município faz a retirada e leva para algum lugar ali que seja determinado pelo próprio município. Então perceba que isso não tem uma relação com o trânsito, é outra coisa, tá certo? Se você tiver curiosidade, como eu disse, você pode dar uma pesquisada na internet, você vai encontrar cidades que trouxeram uma regulamentação específica nesse sentido, mas infração de trânsito, a não ser nos casos que eu mencionei, por uma contrariedade expressa da sinalização ou da própria legislação, se não houver nada nesse sentido, então não há proibição em relação ao estacionamento. Beleza, pessoal? Ficou com alguma dúvida? Concorda com algo, discorda de algo? Fica à vontade, eu deixo aí nos comentários. Você sabe que a ideia aqui é que nós possamos aprender todo mundo junto. Beleza, pessoal? Muito obrigado, grande abraço e até a próxima.